O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E Jesus lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Nos em nós o amor de Jesus. Em nossas almas faz crescer o amor de Jesus. Espírito dos corações as nossas almas vossas almas para o Deus do céu, para o Deus do céu,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O título da nossa oração é Jesus, modelo supremo para nós cristãos. Fixemos o olhar do coração em Cristo Jesus. Carta aos Hebreus 4, 12 a 13 diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra que nós acolhemos, primeira leitura, Salmo, segunda leitura, o Evangelho, não é uma palavra morta, não é uma palavra humana, é a palavra de Deus. A palavra, ela é viva e eficaz. Diz ainda, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra na nossa alma, quer queiramos ou não. A palavra penetra na nossa alma, penetra no nosso coração. E ainda, e não há criatura oculta a sua presença. Nada há de oculto em nós, nada há de oculto em nós que a palavra viva de Deus, Jesus Cristo, não conheça. Por mais que haja negação da nossa vida, por mais que nós escrevamos nos perfis do YouTube, do WhatsApp, oh, eu sou uma pessoa maravilhosa, uma pessoa fantástica, uma pessoa compreensiva, uma pessoa amorosa, o Senhor Jesus sabe que de fato nós somos. O Evangelho nos apresenta como os dois espelhos, dois grandes espelhos. A vida do Senhor nosso Jesus Cristo, o grande espelho. A vida de Jesus e os propósitos dos discípulos. São duas coisas distintas. A vida de Jesus e os propósitos dos discípulos. Tiago e João nos representam também. Não pensem vocês que a palavra é uma história assim, naquele tempo. Ele está falando sobre a minha pessoa, sobre a sua pessoa. Tiago e João fazem um pedido ao Senhor e recebem as seguintes respostas. A primeira resposta que eles recebem: o reino de Deus exige sofrimento. É a porta estreita. Há uma grande ilusão nas pessoas de que o reino de Deus é só alegria humana e mundana. Se nós não suportamos pequenas coisas por amor a Deus, suportaremos do que mais? Não gosto da igreja do Canela, que é muito quente. Então, carregue o ventilador consigo. É muito fácil. Então, não busca amar a Deus fazendo pequenas renúncias. Segundo ensinamento, não é prerrogativa de Jesus determinar o status do reino vindouro.
Sentar à direita ou à esquerda dele no reino dos céus não cabe a Jesus. Cabe a Jesus nos evangelizar agora. Às vezes pensamos no futuro, mas não há futuro sem o presente. O futuro não existe. Nem o passado existe, nem o futuro existe. O que existe é o presente. Este presente agora. É agora que eu me abro, que eu aceito a fé. Terceira resposta. A liderança na comunidade cristã deve ser interpretada como serviço. Comunidade cristã, não estou falando só na igreja, mas na sua casa, o senhor que é pai, na sua casa, a sua paternidade é um serviço à vida. A senhora que é mãe, a sua paternidade é um serviço à vida. Aquele que é empresário na empresa, a sua autoridade é um serviço. É um serviço. Voltemos. A petição dos dois discípulos não diz respeito a uma discussão meramente teórica. Oh, que lindo, eles queriam entrar no reino de Deus. Não. Mas de um assunto definido pelos interesses pessoais. Os discípulos, os dois, estavam centrados nos seus interesses pessoais, não no interesse do reino de Deus. Isso acontece comigo também, com nós cristãos. Estamos na igreja, oramos, mas não nos centramos em Cristo, mas nos nossos interesses. Os dois seguidores do Messias são enfáticos e sem rodeios na sua exigência. Vejamos como eles são, assim, imperativos diante de Jesus. Queremos que nos faça. Às vezes nós oramos da seguinte forma, gente: Senhor, dá-me a cura agora. Seja feita a vossa vontade. Essa é a temática. Não devemos ser desrespeitosos com o Senhor nosso Jesus Cristo. Desrespeitosos. Às vezes os cristãos dizem assim, alguns cristãos, não é? Um dia uma senhora veio: quero que o Senhor celebre uma missinha para mim. Minha senhora, eu não sou padre de missinha, sou padre de missa. É o sacrifício de Cristo. Procure outro, mas eu não. Queremos que nos faça. Concede-nos na tua glória sentarmos-nos, um à tua direita, outro à tua esquerda. O Senhor Jesus, na sua contraproposta, usa de duas imagens que metaforicamente estão relacionadas ao seu sofrimento e à sua morte. Quais são as imagens? A imagem eucarística, na metáfora do cálice, e a imagem batismal, as quais estabelecem um nexo entre Jesus e o mistério da morte, paixão e ressurreição salvadoras. O Cristo que nos salva na cruz. Portanto, o Senhor Jesus nos interroga, interroga a senhora: podeis beber o cálice que eu beberei e ser batizado com o batismo que eu serei batizado? Marcos 10, 38. O que os discípulos respondem ao Senhor está cheio de sarcasmo, se interpretarmos à luz da covardia durante a paixão. Portanto, eles disseram: podemos. Será que podiam beber mesmo? Quando viram Jesus sendo capturado, preso, todos abandonaram, menos João. É a mesma coisa, é muito fácil fazer a profissão de fé quando tudo está bem, não é? Olha, eu creio em Deus, creio em Jesus, creio na Eucaristia. Quando as coisas começam a ser diferentes, aí é que devemos fazer a nossa profissão de fé. Acreditar, esperar. Portanto, nesse momento, cabe ao discípulo deixar-se conduzir e converter pelo Senhor, o quanto
O conceder a graça de sentar-se à sua direita ou à sua esquerda no reino é um atributo do Pai. Marcos 10, 14, Jesus disse assim: não cabe a mim. Mas o que cabe a Jesus? Dizer isso que eu estou dizendo, quer ser grande, comece a servir a Deus em primeiro lugar, na adoração, numa vida de penitência, numa vida de santidade. Isso cabe ao Senhor Jesus agora. Atenção que muitos cristãos não querem pequenas coisas que constituem a vida cristã, como disciplina, horário, a missa é 9h30, né? Não é 9h35, é 9h30. Não querem orar. Já orei ontem, eu quero orar hoje. Não querem mortificar a língua, sempre solta. Não querem mortificar a língua. Andam lendo a vida de Santa Teresa d'Ávila. Olha o êxtase de Santa Teresa d'Ávila, pensando que aquela leitura de Santa Teresa d'Ávila levará aquela pessoa a ser santa só pela leitura. Ou se não tirar retratos com famosos religiosos, como se a fotografia fosse transmitir a santidade do outro para mim. Eu favor essas coisas. É a humana criatura, né? É a humana criatura. O antagonismo dos outros discípulos manifesta que todos ambicionavam ser o primeiro. Aqueles 10 que repreenderam Tiago e João também sofriam da mesma doença. Por isso que não devemos julgar ninguém. Quando julgamos o outro, quando nos colocamos no lugar de Deus e julgamos o outro, é porque estamos nos julgando a nós próprios. Os 10 começaram a indignar-se. Com este adendo, o Evangelho firma uma junção entre a solicitação dos 2 discípulos, a intransigência dos outros e o preceito do Senhor. A autoridade evangélica é um serviço de caridade. O exercício do poder insano é caracterizado por 2 verbos fortes: governar e dominar. O Senhor Jesus não rechaça as aspirações manifestadas pelos 2 discípulos, mas ele pede conversão, mudar de mentalidade, agir como Jesus age. Marcos 1, 15, cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Queremos ir para a eternidade? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E Jesus aponta uma nova direção e um caminho que conduz à grandeza esperada. Todos nós esperamos algo grandioso, algo magnífico. Jesus aponta o caminho. Marcos 10, 44. Quem quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Servir a todos. Trata-se de uma relação com o outro, traçada por 2 termos de grande significância cristológico e soteriológica. Quais são os termos do serviço? Diácono e servo. Com estas expressões, Jesus fala de si mesmo e do seu ministério. Ele faz a interpretação de sua própria vida. Ele diz assim: entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja servo de todos. Nós dependemos, não é, da pessoa que limpa a igreja. Então, essa pessoa é a primeira pessoa da igreja, aquela que cuida da flor para Jesus. Então, ela é a primeira. Também na nossa casa, não encontrei o prato limpo. Lave o prato. E assim você será o primeiro da sua família.
O ensinamento de Jesus é uma nova e prática interpretação do segundo mandamento, amar o próximo. Ele não faz o uso do léxico amor, não fala amor, mas ele fala serviço. Porque o justo servir pressupõe uma benévola e cordial inclinação ao outro. E não se fecha no âmbito das abstrações sentimentais. Oh, amor ao próximo, que bom, eu quero ir para a Ásia, para a África, para a Croácia, eu quero servir, mas o próximo está do seu lado aqui. Uma pessoa queria ir para a África fazer lição, lá tem os pobres, o marido morrendo pedindo um copo d'água, ela não dá. São as contradições da vida. São as contradições da vida. Oh, Madre Teresa de Calcutá, que lindo Madre Teresa de Calcutá. Mas alguém está na sua porta, ele dá um pão. Ou a pessoa que me empresta uma roupa, você tem 1.000, vem amanhã. Depois de amanhã. Na igreja também acontece isso. Durante a pandemia, quando não havia ninguém aqui, algumas pessoas simplesmente desapareceram. Ou me mandavam mensagem, amanhã enviarei minha contribuição. Nunca enviaram. Um dia eu bloqueei. Não sou criança e Deus não precisa da sua má vontade e da sua linhagem. Cuidado. O Evangelho fala da minha vida, fala da sua vida também. E nos pede correção. Pergunto-me, não seria viável, portanto, evocar a narração do lava-pés, João 13, 1 a 16, como a interpretação mais autêntica e completa do Evangelho que nós acabamos de ouvir? Que coisa diz João 10, 35, 45? Durante a última ceia, o Senhor levantou-se da mesa, depois o manto, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois pôs água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. E no final, ele disse, dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Não é isso? A medida da caridade verdadeira é a caridade de Cristo. Não é a minha caridade, é a caridade de Cristo. A cruz é o serviço mais qualificado que Jesus presta à humanidade, a mim e à senhora. A cruz. Porque ela dá forma fundamental do seguimento da imitação de Cristo. Quem segue Cristo, imita Cristo, abraça a cruz. Porque a diaconia e o serviço, por quê? A diaconia e o serviço autenticam a vida cristã? Jesus nos responde, o Filho do Homem veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Um serviço concreto na cruz. E quando você é batizado, quando você recebe a comunhão, quando você recebe a extrema-unção e os outros sacramentos, ali se exerce o serviço de Cristo que nos salva. Ele é o modelo mais próximo e concreto de tudo aquilo que nós estamos falando. Devemos olhar para Jesus e não olhar para os homens. Ele é o único servidor autêntico, veio dar a vida, a sua vida em resgate de muitos. A sua vida para você, Léo. Para você, Santiago. Para você, Tânia. Para você, doutor Vicente, doutor Paulo. Veio dar a vida pela senhora. Precisamos nos apropriar dessa verdade. Eu me aproprio dessa verdade. Eu me aproprio. Por isso eu sou feliz. Eu não espero nenhum elogio humano. A certa vez, o sacerdote, movido no si qual espírito, disse-me que eu não tinha méritos. Eu disse, mas como eu não tenho, eu sou batizado. Ninguém tem méritos. O nosso mérito, quem nos concede, é nosso Senhor Jesus Cristo. E esse ninguém tira. Concluindo, queridos irmãos, toda a vida de Cristo é serviço de redenção. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância.
A santidade é para você que está aqui me ouvindo. Gilberto Pinheiro, é para você a santidade. Josué, Paulo, Bira, doutor Cláudio, a santidade é para o Senhor. Não, mas com tanto pecado, o Senhor está olhando para os pecados. Jesus olha para o seu coração, para que o Senhor olhe para a graça dele, que é maior do que os nossos pecados. Peçamos, portanto, queridos, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário, que ela interceda por todos nós, agora e para sempre. Coragem, caminhemos rumo à eternidade. Creio em Deus Pai,